Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui comentar com vocês esse caso que está gerando muita repercussão, né? Que uma influencer vazou os áudios de uma influencer falando sobre uma possível situação de violência obstétrica, né? Vou falar aqui nesse vídeo sobre o aspecto do seguro, o que teria cobertura e o que não teria cobertura. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que aqui eu não quero avaliar se houve mesmo, se não houve, até porque eu não sou juíza, né? Não sou desembargadora. Quem tem poder para avaliar se realmente houve ou não houve, né, responsabilidade, eventualmente crime, seja lá o que for, é o judiciário, né? Não somos nós. Então, por mais que pareça, mas você ouviu o áudio, mas você viu não sei o quê. Gente, calma. Aqui eu estou para analisar com base no seguro. E um detalhe muito importante: antes de ter as provas, de ter uma perícia, de ter um processo, é uma acusação, que nesse caso ainda é informal. Não é que eu seja insensível, eu sou mãe também, né? Tenho duas filhas, tive uma gestação e duas filhas, não sei, não estou fazendo conta errada, não, é que elas são gêmeas. Então eu sei bem o que é o momento do parto, o que é sensibilidade, enfim, o quanto você precisa ali, né, ter um suporte. Né? Não estou aqui menosprezando a dor da mãe e nem também culpando o médico, tá? Então, vou ser bem técnica nesse vídeo, falar sobre os aspectos do que a gente sabe, do que foi acusado, né? Vamos chamar assim, informalmente, e o que teria cobertura no seguro. Então vamos lá, vazou os áudios de uma influencer, ela tem influenciadora digital, ela tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram, então é uma pessoa bem conhecida, né? Vazou uns áudios que ela teria mandado num grupo de amigas, contando a experiência dela no parto da filha dela. A filha dela acho que está com 3 meses e ela teve um parto normal ou natural, não sei, mas enfim, não foi cesárea, né? Foi parto normal. E ela falou que aconteceram algumas coisas com ela, né? Que ela chamou de violência obstétrica e que se realmente aconteceram, né? Seria violência obstétrica. Que o médico foi super rude durante o parto, falou uma série de palavrões, falando para ela fazer força e tudo mais, né? Fez comentários sobre a região genital dela para o marido, né, depois do parto, como que ia ficar e etc. Ela acusou também, essa eu acho que é a parte ainda mais grave, né, nem que ela acusou, né, ela comentou nesse áudio, porque ela ainda não foi, até então, em nenhuma autoridade, nem entrou com uma ação judicial, nada disso por enquanto, mas esse áudio ela comenta também que o médico teria rasgado ela com as próprias mãos ali para forçar para o neném sair, né, no parto normal. Bom, tudo isso é o que está sendo falado no áudio. Ela não se posicionou muito a respeito, né? Ela falou que realmente passou por uma situação ruim, mas ela não deu entrevistas até o momento da gravação desse vídeo sobre o conteúdo do áudio em si e falou que vai propor as medidas cabíveis aí com o jurídico dela, com relação até a resposta do médico, né? Que parece que ele postou nas redes sociais que ela é mimada, enfim, eu não sei, eu não vi isso, então eu tô falando com base no que eu vi que falaram sobre, né? E a parte do áudio, etc., alguns alunos me mandaram, também eu vi, mas até ali, né? Como eu falei, vai depender de prova judicial para ver se realmente aconteceu. Bom, esse é o fato. Agora vamos ao aspecto do seguro. Isso estaria coberto, né, se o médico tivesse uma pólice de RC profissional, né, o RC médico, ele poderia usar a pólice para se defender disso? Alguns alunos me falaram, Tabata, isso é um ato doloso, né, ele cometeu um crime, olha que absurdo e não sei o quê. De novo, voltando, né, nesse momento nós temos uma acusação, que na verdade nem é uma acusação, né, é um vazamento de uma informação ainda que nem foi formalizada, né, que nem é uma ação judicial, nada disso. Então, a gente não tem que falar assim, cometeu crime, não cometeu crime e tal. Violência obstétrica, por si só, é claro que é um ilícito civil, né, que cabe indenização. Inclusive, tem um parâmetro para saber, né, o que é violência obstétrica. A própria Organização Mundial da Saúde também tem um parecer dos órgãos brasileiros sobre isso, né? O que a gestante tem direito no momento do parto, se não é respeitado o que é considerado violência obstétrica. Isso tudo faz parte da atividade do médico ali, do obstetra. E é claro que se ele falhar, né, se ele cometer um erro, se ele cometer uma violência obstétrica, sim, teria cobertura no seguro, tá? Ele vai poder contratar advogado para se defender de uma eventual acusação, pagar as custas judiciais e etc. Agora, a parte que ela fala ali que ele
rasgou ela, ali ela, no caso, seria uma lesão corporal, né? E ela falou que foi intencional, né? Do jeito que o. Ela não, né? Do jeito que esses áudios vazaram, né? Porque não foi ela que me contou, não foi ela que foi a público falar, então é o áudio que, né, tá sendo atribuído a ela. Nesse áudio, ela fala que, porque ela não quis fazer um procedimento, né, que é um corte para facilitar o parto, ele teria feito de propósito, né? Ele rasgou ela ali com as mãos e tal. Aí, esse ponto seria uma lesão corporal intencional, se isso realmente aconteceu dessa forma, né? Aí, se for um crime doloso, né? Ou seja, com a intenção de cometer essa parte da lesão corporal, não teria cobertura, né? Então, mas tudo isso vai ser verificado num processo. Inclusive, sobre violência obstétrica, quando os alunos me perguntaram, tá, mas esse caso teria cobertura? Como que é? Com o que é violência obstétrica e tal? Gente, em abril desse ano eu fiz uma aula sobre como vender seguro de RC profissional para obstetras, né? Que obstetra, para quem é meu aluno sabe, obstetra é um dos profissionais que tem mais risco da medicina. Aliás, é das atividades profissionais que tem mais risco de todas, né? Realmente eles têm muito risco. Então, essa aula está até disponível aqui é o portal do aluno, né? Está aqui todas as lives de terça-feira. Quando você clica, aparece todas as aulas, né? Até o momento nós temos 71 aulas. E aí aqui tá, ó, como vender RC profissional para obstetra. E você clicando aqui, vai para a aula. Ó, essa aula tem 1h15, né? Ela é só falando sobre o risco de obstetra, tem mapa mental, tem uma série de documentos de apoio aqui de arquivos, né? Tem a transcrição da aula, para quem quiser ler, né? Não puder assistir. Tem a apresentação da aula e o mapa mental. Aí eu até vou abrir aqui a apresentação para você ver que eu falei sobre a violência obstétrica, né, como um risco relevante ali para o obstetra. Expliquei qual que é a diferença de obstetra para ginecologista nessa aula, quais são os riscos. E ó, aqui eu falei sobre violência obstétrica. Inclusive, a definição dela eu tirei de um órgão nacional falando o que é considerado violência obstétrica. E alguns exemplos aqui: lavagem intestinal e restrição de dieta, ameaças, gritos, chacotas, piadas, que entra bem no que foi falado no áudio, né? Grito, chacota, falou palavrão, né? Seria bem isso aqui, ó, ameaças, gritos, chacotas, omissão de informações, desconsideração de padrões e valores culturais da gestante e parturiente, divulgação pública de informações que possam insultar a mulher, não permitir acompanhante que a gestante escolher, não receber alívio para dor. Tudo isso é considerado violência obstétrica, tá? Não na minha opinião, na opinião dos órgãos oficiais. E aí depois eu expliquei aqui como que é o seguro, tal, quanto custa para se defender e etc, né? E dei os argumentos aqui para vocês falarem para o médico, né, o porquê que ele deve contratar a pólice. Então, violência obstétrica é um risco do profissional, sim, do obstetra, é um ilícito civil, tá? Não existe lá no Código Penal crime de violência obstétrica, tá? Então, ele é um ilícito civil. Ali, além da violência obstétrica, há o relato também naquele áudio, né, que houve ali propositadamente, né, forçado o corpo dela para rasgar, para abrir, né? Então, aí seria uma lesão corporal intencional, né, do jeito que foi falado, mas tudo isso vai ser verificado durante um processo. Eu acho que esse caso vai dar em processo, né? Até pela repercussão que teve, então provavelmente vai ter uma ação judicial aí contra o médico. E numa ação judicial, é importante você saber que ela vai demorar muito tempo, porque envolve perícia, nosso judiciário não é. Isso aí não é juizado especial, né? Que você entra meses depois de audiência, meses depois já tem a condenação. Não, é o rito ordinário que a gente fala, então vai demorar provavelmente anos até transitar em julgado, né? Até a condenação ou a improcedência da ação, e aí depois ter recurso e etc. Então é um caso que ainda vai demorar bastante, que vai ser muito custoso e que o médico tem direito a se defender. Por enquanto, só estão falando, né? Aí depois vai ser feito perícia, vai ser avaliado as provas para ver se realmente houve violência obstétrica, se houve lesão corporal, se foi culposa, se foi dolosa, né? É o judiciário que vai avaliar tudo isso. O que eu quero deixar claro é que todo mundo tem direito à defesa e que isso faz parte do risco do dia a dia do médico. Imagina quanto vai custar só para ele se defender. Ainda que ele prove que não fez nada disso, né? Se for o caso, ele ainda assim vai ter um prejuízo para se defender dessa acusação. Então, olha como é importante o seguro. E o seguro também é importante para a pessoa que foi prejudicada. Porque no caso, se houver condenação, principalmente dessa parte do ilícito civil, né, da violência obstétrica,
Se houver condenação de indenização por danos morais, por exemplo, a apólice vai garantir que o terceiro receba, né? No caso, a prejudicada. Então, a apólice ela é importante para o médico e para a pessoa que foi prejudicada. Então, esse é um caso que, até pela repercussão, eu achei interessante de explicar, né? Os alunos ficaram com muita dúvidas do que estaria coberto, né? Então, eu achei um caso bem didático, né? Para mostrar na prática o que o seguro cobriria e a importância. Gente, não dá para imaginar um obstetra não ter uma pólice de RC profissional. Não dá, o risco é muito alto. Precisa sim ter uma pólice. Então, se você conhece obstetras, você é corretor de seguros, por favor, proteja os obstetras e garanta que, se acontecer alguma falha de fato, a vítima vai ser indenizada, né? A prejudicada vai ser indenizada, e se simplesmente alegarem, como eu falo, né, o médico não precisa errar para ser processado, e ele já vai ter um custo só pelo fato do processo, e a pólice está aí justamente para protegê-lo, né, para que ele possa se defender.